A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, 30 de outubro de 2024, quarta-feira, eu vim nesta manhã compartilhar mais uma vez a mensagem do Santo Evangelho, amém? Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, amém? Desde já eu quero fazer um pedido a vocês: deixe o like, compartilhe, se inscreva nesse humilde canal, amém? Como eu sempre falo nos meus vídeos, que eu não passo de um cooperador do reino de Deus, um cooperador voluntário do reino de Deus, amém? Uma das coisas que eu amo é compartilhar a mensagem do Santo Evangelho, amém? Eu, irmão Edilson, eu amo compartilhar a mensagem do Santo Evangelho com todas as pessoas, amém? Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, faça com que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem, amém? O texto o qual eu quero compartilhar se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11, que diz assim: Amados, exortando-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vós absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Primeira carta de Pedro 2, 11. Amém? Esse texto, ele nos fala que somos amados, somos peregrinos e forasteiros, e para a gente se abster de todas as paixões carnais, toda prática de pecado é para se abster, ou seja, renunciar, abandonar, rejeitar toda prática pecaminosa. Então vamos lá, eu quero estar meditando nesse versículo com vocês. Amém? Em primeiro lugar, os cristãos são amados por Deus. Amados, os cristãos são alvos do amor incondicional. Meu irmão, minha irmã, eu quero te falar algo aqui muito importante. Você que está passando, meu irmão, minha irmã, por lutas e tribulações, Deus te ama. O verso 11 começa: Amados. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, você é amado de Deus. Minha irmã, você é amada de Deus. Deus te ama. Amém? A Bíblia diz assim, ó: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Deus é amor. Deus nos ama, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz assim, ó: Dei graças ao Senhor
porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 36, versículo 1. Deus, Ele é a fonte e a origem do amor. E de todo amor deriva dele. Deus é amor em seu ser mais profundo. Deus é a essência do amor. Toda a sua atividade é amorosa. Escute com atenção, meu irmão, minha irmã. Deus não tem amor, Ele é amor. A sua essência é amor. Ele é a fonte e a origem de todo amor. Então, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, descansa no Senhor, porque Ele nos ama. Fomos alcançados pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o texto começa: amados, somos alvo do amor incondicional de Deus. Foram chamados das trevas para a luz, do pecado para a santidade. O amor de Deus é incondicional. Nada podemos fazer para Deus nos amar mais ou menos. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Amém? A Bíblia diz assim, ó: mas tu, Senhor, é Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor, em fidelidade. Salmo 86, 15. Deus é compassivo, longânimo. Amém? A Bíblia diz mais: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor incondicional alcançou a todos nós. Deus, Ele não quer, meus irmãos e irmãs, Deus, Ele não quer lançar ninguém no lugar de condenação e castigo eterno. Deus não quer lançar ninguém. Deus, Ele dá todas as oportunidades para a pessoa se arrepender. Só que cada um de nós, a gente toma uma decisão, faz uma escolha aqui nessa terra. E a decisão cabe a cada um de nós. Mas não é a vontade de Deus condenar ninguém. Porque, meu irmão, minha irmã, em João 3,16 é claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o melhor que Ele tinha no céu e na terra, por mim e por você. Deu o melhor. Deu o seu Filho unigênito. Então não é a vontade de Deus condenar ninguém. Deus, Ele sempre dá uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Mas, infelizmente, muitos não têm dado crédito à palavra de Deus, muitos têm rejeitado a Cristo. A prova disso, tem um texto na Bíblia que diz assim, na segunda carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, que ninguém venha a ser condenado, senão todos que venham chegasse ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9. Então, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama a humanidade. Deus, Ele ama a todos. Dá oportunidade para todos. Só que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. E Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa plantou bem, viveu aqui nessa terra em obediência à palavra de Deus, se arrependeu dos pecados, a vida eterna, a salvação. Mas se por outro lado a pessoa decidiu viver na prática do pecado, rejeitou o presente da salvação e morreu na prática do pecado, a condenação eterna. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele dá oportunidade para todas as pessoas. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ele nos tirou das trevas para a luz. A Bíblia diz assim, olha, vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro 2:9. Meu irmão, minha irmã, Deus nos tirou das trevas, do domínio do pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o seu reino. Amém? Deus nos libertou dos grilhões do pecado, para estarmos com Ele agora, obedecendo a sua palavra, vivendo em santidade. Amém? Deus é fiel. O Senhor Jesus Cristo fez todo esse sacrifício na cruz do Calvário, porque Ele quer passar a eternidade no céu com cada um de nós. Esse é o interesse de Deus. A salvação eterna de todas as pessoas, mas muitos não querem. Muitos querem o pecado, em vez de escolher a vida eterna, escolhem a morte eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e eu diminua. A Bíblia diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, descansa no Senhor. Você, meu irmão, é amado de Deus. Você, minha irmã, é amada de Deus. Deus te ama. Amém? Segundo ponto, segundo lugar. Os cristãos são peregrinos e forasteiros no mundo, exortando-vos como peregrino e forasteiros que sois. A expressão peregrinos e forasteiros retoma dois conceitos já abordados. Trata-se de dois grupos sociais
distinto, apresentando dentro do aspecto social. Peregrino, no grego, significa paroikoi. A palavra peregrino no grego, você sabe, meu irmão, minha irmã, que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, no grego, né? Então, peregrino no grego é paroikoi, que pode ser melhor traduzido por estrangeiros residentes. Estrangeiros residentes. Ou seja, é uma classe de habitantes sem pleno direito de cidadania. Refere-se a retirantes que residem sem pátria e cidadania em local estranho. Então, o peregrino, meu irmão, minha irmã, ele só está de passagem. Todo cristão é cidadão do céu. Aqui neste mundo, ele só está de passagem. Ele não tem aqui, ele não tem uma pátria fixa aqui, mas a sua pátria, a sua cidade é a Jerusalém Celestial. Assim como Israel passou pelo deserto, ficou 40 anos. Então, meus irmãos e irmãs, o peregrino, ele não tem pátria, uma pátria fixa. Aqui, ele só está de passagem, porque ele é um peregrino. Não somos dessa terra aqui. Somos o cidadão, o cristão, cidadão do céu. Ele é da Jerusalém Celestial, Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Só estamos de passagem, assim como o povo de Israel, quando Deus tirou com mão forte do Egito, ficou ali peregrinando por 40 anos no deserto, até chegar à terra de Canaã. Aqui só estamos de passagem. Amém? Forasteiro. O grego é parapidemoi, para forasteiro. O que significa? Visitante que se detém num lugar por certo tempo, mas não se configura como residente. Com isso, Pedro diz que precisamos ter a consciência de interinidade da nossa existência terrena. O povo de Deus não tem cidadania permanente aqui. Não temos cidadania permanente. Só estamos aqui por um breve tempo, por um curto tempo. Aqui nascemos do Espírito, nascemos de cima, a nossa pátria está no céu. Olha só o que diz a Bíblia. A nossa pátria está no céu. A Bíblia diz: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 20. Aqui só estamos de passagem. Aqui vamos viver um breve período de tempo neste mundo.
A nossa pátria, a nossa nação é a Jerusalém Celestial. Amém? Estamos viajando para a cidade celestial. A Bíblia diz, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus, não se envergonhando de ser chamado de Deus deles, porque Ele mesmo, Deus preparou uma cidade para eles. Hebreus capítulo 11, versículo 16. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Por isso somos peregrinos, forasteiros. Não somos daqui, somos de fora. Somos cidadãos do céu, cidadãos celestial. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Estamos aqui de passagem. Não temos casa permanente, como afirmamos antes. A palavra grega para peregrinos é paroiko, indica estrangeiro residente. Não tem cidadania. Enquanto a palavra grega para forasteiro é parapidemoi, que retrata aquele que habita na terra apenas por um breve tempo, como visitantes, pois sabe que a nossa pátria está no céu. A nossa pátria, meu irmão, minha irmã, é a Jerusalém Celestial. A nossa pátria é celestial. Amém? Como visitante, pois sabe que a nossa pátria está no céu. Esses termos foram usados para descrever os patriarcas, especialmente Abraão, que buscava a cidade, cujo arquiteto é arquiteto e fundador, é Deus, né? Hebreus 11, 9 e 10. Amém? Glórias a Deus. Então, aqui é uma mensagem bem simples, meus irmãos e irmãs. Eu estou sendo bem sucinto em minhas palavras. Não temos morada fixa, cidadania fixa aqui. Só estamos de passagem. A Bíblia diz lá em Tiago 4, diz que a nossa vida é como uma nuvem que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida aqui, ela é breve, meus irmãos e irmãs. A nossa vida aqui, ela é breve, ela é passageira, ela é temporária. Por isso é importante que você, meu irmão, minha irmã, não se apegue a nada desta terra. Não se apegue ao seu carro, não se apegue à sua casa, não se apegue a nada, porque só estamos de passagem. Deus, Ele banca a nossa existência. Ele banca. Ele dá todos os recursos para o ser humano sobreviver nessa terra. Mas quando chegar o momento, a qualquer momento, Deus pode soar do céu. Bom, não vou mais bancá-lo aí na terra, vou bancá-lo aqui, na eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, que estejamos preparados para este momento. Porque o dia do óbito, ele vem tanto para o salvo, quanto para o não salvo, para o perdido. Que você esteja preparado e desapegado de tudo. Se apegue a Cristo, se apegue à palavra de Deus. Só estamos de passagem. Somos peregrinos. Estamos peregrinando aqui nessa terra até chegar a Canaã celestial, a Jerusalém celestial. A nossa pátria é celestial.
Amém? Somos peregrinos e forasteiros. Não se apegue a nada, mas se apegue somente a Cristo. Amém? Amém? Aleluia! Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã do dia 30 de outubro. Ontem eu estava estudando e pesquisando. Ontem eu passei mais de 3 horas pesquisando, analisando esse versículo 11 e simplesmente para hoje compartilhar. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Todo esse trabalho de compartilhar a mensagem da palavra de Deus é para o santo nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado. Amém? Em terceiro lugar, os cristãos são guerreiros espirituais. E a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quero analisar um pouco esse ponto. O que fazem guerra contra o cristão são as paixões carnais. É toda a prática de pecado. Ódio, inveja, imoralidade sexual, lascívia, sensualidade, toda a prática de pecado. A vida cristã é um campo de guerra. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Vamos estar em constante guerra. Porque temos 3 inimigos que nos combate diariamente. 3 inimigos. Travamos uma batalha sem trégua. 3 inimigos agora que eu vou citar. Contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. O diabo e o mundo são um inimigo externo. A carne, a nossa natureza interna. E para mim, um dos piores inimigos é a nossa natureza, que é chamada de carne. E temos que lutar todos os dias. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe um ao outro, para não façais o que quereis. Então é uma guerra entre a nossa natureza, que é chamada de carne, e o espírito. Aquele que tiver melhor alimentado, vence. Se você alimentar a sua natureza pecaminosa, que é chamado de carne, se você alimentar, ficar na prática do pecado, então a carne vence. Mas se você alimentar o espírito, ou seja, estar em oração, lendo a Bíblia, obedecendo a Deus, buscando a Deus, então o espírito vence. Então há uma guerra travada, há uma batalha entre carne e espírito. E o pior dos 3 inimigos, entre diabo, mundo e a carne é um dos piores inimigos, porque está em nós.
Ela fica 24 horas conosco. É um inimigo interno. Os outros dois são inimigos externos. Olha só. A Bíblia diz assim, ó. Revertir-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Está aqui um inimigo externo, o diabo. O diabo é o nosso inimigo. O diabo, ele odeia a tudo aquilo que Deus criou, odeia mais ainda a imagem e semelhança de Deus, que somos nós, o ser humano. Ele odeia a tudo e a todos. Para a gente vencê-lo, temos que nos revertir de toda a armadura de Deus. Revertir da armadura é se revertir de Cristo. Aí se você vê lá, Efésios capítulo 6, do versículo 14 em diante, aí está lá. Revertivos, aí tem a couraça da justiça, cinto da verdade, calçais os pés com a preparação do evangelho, espada, que é a palavra de Deus, escudo, que é o da fé. Então, você se revestindo de Cristo, você vai poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra cilada, no grego, significa metodeia, ou seja, o diabo usa métodos, ardis e estratagemas para combater todo aquele que serve a Deus com sinceridade, com verdade, com honestidade. Ele procura impedir, travar. Então, há uma batalha espiritual. Então, se revista da armadura de Deus. Se revista de Cristo. Para ficar firme contra as ciladas do diabo. O outro inimigo é o mundo. Um dos significados de mundo aqui é a humanidade perdida sem Cristo. É a humanidade que rejeita o Evangelho e a Cristo. A Bíblia diz lá em 1ª carta de João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Mundo é a sociedade sem Deus que rejeita o Evangelho e rejeita a Cristo. Perdão. Esse é outro inimigo, um inimigo externo. Então, o mundo, a sociedade sem Deus, odeia Cristo, odeia o Evangelho e, consequentemente, odeia os cristãos. Então, vai haver o quê? Perseguição. A Bíblia diz lá na 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz, 2 Timóteo 3,12. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então o mundo, ele persegue a igreja, a sociedade sem Deus, o ímpio, o perverso, porque eles odeiam a Cristo, odeiam o Evangelho e odeiam os cristãos. Olha só o que diz a Bíblia. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outro odiou a mim. Aqui é Jesus falando por discípulos. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, Jesus falando, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa palavra. João capítulo 15, versículo do 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, essa sociedade sem Deus,
vive na prática do pecado, não suporta a luz do Evangelho, não suporta a verdade. Por isso que perseguem, porque a verdade, meus irmãos e irmãs, a verdade do Evangelho, ela confronta. E quando você proclama a verdade do Evangelho e toca no pecado de estimação dessa sociedade sem Deus, você vai ser perseguido. Você vai ser chamado de intolerante religioso. Então, a luz, as trevas odeiam a luz. Então, esse é outro inimigo, o mundo, a sociedade sem Deus, que persegue os cristãos, odeiam a Cristo. Esse é outro inimigo. Mas temos que perseverar em fazer a vontade do Senhor. Vamos continuar pregando o Evangelho, nos odiando ou não, nos perseguindo ou não. Vamos continuar proclamando o Evangelho. Amém? E o terceiro inimigo é a carne. A carne. Que é a nossa natureza pecaminosa. Esse inimigo, ele é interno. Ele está conosco 24 horas por dia. A Bíblia diz assim, ó: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Para a gente combater a nossa natureza pecaminosa, meus irmãos e irmãs, não é enfrentando, mas é fugindo. Fugir da prostituição. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5:22, abstenai-vos de toda aparência do mal, afastai, se desviai, rejeitai toda a aparência do mal. Amém? Então a gente vence a nossa natureza fugindo da aparência do mal, fugindo da prostituição. O conselho de Paulo a Timóteo, Timóteo foi seu filho na fé. Paulo fala a Timóteo, foge também dos desejos da mocidade. Segue a paz, a fé, o amor, com os que um coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Aqui, ó. O apóstolo Paulo fala para os coríntios fugir da prostituição, agora ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. A mulher de Potifar, lá em Gênesis 39, todo dia ela chamava José do Egito. Ele foi vendido, vocês sabem da história, ele foi vendido pelos seus irmãos, e Potifar, um dos oficiais de Faraó, comprou José e colocou na sua casa. E a Bíblia diz que José, ele era formoso, e a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Então, todo dia, a mulher de Potifar vinha com aquela proposta imoral: José, deita-te comigo. Só que ela não falou uma vez só. Todo dia ela fazia essa proposta imoral. E José, diz a Bíblia, que ele fugiu e ela ficou com as roupas dele na mão, a mulher de Potifar, e o acusou, né, de abuso. Nisso, José foi para a cadeia. José preferiu ir para a cadeia do que satisfazer
a sua natureza pecaminosa. Ele fugiu da prostituição, fugiu dos desejos da sua mocidade. Então é assim que a gente vence a nossa natureza, fugindo, não enfrentando. Não enfrente a sua natureza, porque senão você vai cair. Você vai cair. Assim como Sansão. Assim como Sansão foi brincar com o pecado, vivia na prostituição, se envolveu com Dalila como a filisteia e acabou cego. Então, com o pecado não dá para brincar. Quando você brinca com o pecado, você vai ser destruído. O pecado, ele mata e destrói. Então, esses são 3 inimigos que o cristão enfrenta: o diabo, o mundo e a carne. Só vamos vencer esses inimigos com a palavra de Deus, obedecendo a Jesus, vivendo em santidade. Amém? A nossa luta, a nossa verdadeira luta, não é contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as paixões dentro de nós. No texto, Pedro destaca a necessidade de nos abstermos. O que é abstermos? É nos desviar, abandonar, renunciar, fugir, rejeitar as paixões carnais. Quais são essas paixões carnais? O próprio Pedro, ele vai falar quais são essas paixões carnais. Primeiro, dissoluções. O que é dissoluções? Dissoluções são muitos atos incontidos de luxúria e iniquidade, ou seja, qualquer tipo de descontrole. Luxúria é uma pessoa que vive na imoralidade sexual, uma pessoa lascívia, sensual. Então é dissoluções. Qual é o outro? Borracheiras. O que significa borracheiras? Borracheiras significa transbordamento de vinho, que aponta para o excesso de bebida alcoólica, caracterizando um beberrão. Então, borracheiras significa uma pessoa que não tem controle sobre o álcool. Ele bebe muito, bebe todo dia, se torna um alcoólatra. Isso significa borracheira. Uma pessoa que não tem domínio. Não tem domínio contra o álcool. A Bíblia diz, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19, que diz: de alguém, que o tal é vencido. A Bíblia diz assim, 2 Pedro, Segunda Pedro 2,19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmo servo da corrupção. Porque de alguém que é vencido, o tal se faz servo. A pessoa que é vencida por algum pecado é servo. A pessoa que é dominada pelo álcool é escravo do álcool. Dominado pela prostituição, escravo da prostituição. Então, borracheiras é isso. Uma pessoa que não tem controle sobre o álcool. Ele bebe todo dia, ele é alcoólatra. Qual é a outra paixão carnal?
Concupiscência. Concupiscência significa desejos perversos, luxúria, né? Ou seja, a sensualidade, a imoralidade. Outra paixão carnal, orgias. O que é orgias? O termo definido por procissão noturna, desordeira de pessoas semi-embriagadas, né, festivas, que depois de jantar desfilam pelas ruas como tochas e música em homenagem, em outra divindade, cantando, na casa de seus amigos e amigas. Orgias, que envolve bebida, festa, sexo. Orgias. É outra paixão carnal. Bebedice. O que significa bebedice? Traz a ideia de uma festa que se bebe não necessariamente em excesso, mas também uma oportunidade para que isso aconteça. Bebedice, a pessoa que bebe muito. A pessoa que tem prazer em beber bebida alcoólica. Bebedice. Outra detestáveis idolatria. A idolatria, a adoração de ídolos, resulta em imoralidade, intemperança. Por esse motivo, Pedro chama de detestáveis idolatrias. Idolatria é toda aquela prática de adorar ídolos, reverenciar, fazer petições. Ídolos do futebol, política, ídolos, imagem de escultura, idolatria. Isso aí é uma paixão carnal. E temos que isso combate a nossa alma. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João 2,16, ali fala da concupiscência da carne, que é tudo aquilo que atrai os nossos olhos, aquilo que nos atrai com maior força. Concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Me diz ali de sexo. E concupiscência, vimos agora, são desejos perversos. Então, essas paixões carnais nos combatem todos os dias. Não somos só seres espirituais, mas somos de carne e osso. E a nossa natureza ela é fraca, ela é frágil. Por isso que temos que estar constantemente buscando ao Senhor em oração e obediência, porque isso vem para nos atrair, para levar nós à destruição e à desgraça eterna. Por isso que temos que resistir. Mas para resistir, temos que estar firmado em Deus. A Bíblia diz assim, olha, na batalha espiritual devemos resistir ao diabo. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Para a gente resistir, em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, para a gente resistir, temos que nos sujeitar a Deus. Obedecer a Deus. E aí o diabo vai fugir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir ao diabo. Você só resiste ao diabo, você só resiste à tentação, se você se submeter à vontade soberana de Jesus. A pessoa que não obedece a Deus,
ela não resiste. Ela não resiste à tentação do diabo. Ela não resiste às paixões carnais. Mas ela vai se envolver com as paixões carnais. Vai estar escravizada em todo tipo de pecado. Porque ela não se sujeita a Deus em primeiro lugar. Então, para a gente resistir ao diabo, para a gente resistir às paixões carnais, vamos se sujeitar a Deus, obedecer a Deus, ser submisso à vontade soberana de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e irmãs? Glória a Deus. Enquanto estivermos nesta terra, vamos sofrer tentações. Ela vem quando a gente menos espera. Vem porque o propósito do diabo é afastar todo aquele que está fazendo a vontade do Senhor. É afastar da presença de Deus. Então, por isso que ele oferece o que ele tem de melhor, o pecado. E ele trabalha todo o reino das trevas. Eles observam os 8 bilhões de habitantes. O reino das trevas constitui em milhões e milhões de demônios. Em Efésios 6, versículo 12, diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o ser humano, mas é contra principado, potestade, príncipe das trevas, hortes espirituais da maldade, que atua nas regiões celestes. Daí, todo o reino das trevas, principado, potestades, príncipe das trevas e hortes espirituais da maldade. Eles observam os 8 bilhões de habitantes. Então, eles sabem o nosso ponto fraco. E eles vão trabalhar no ponto fraco, não é no ponto forte. Eles não vão perder tempo no ponto forte. Um exemplo, uma pessoa que é honesta. Uma pessoa que prefere perder do que tirar algum centavo de alguém. Eles podem até tentar, mas não vão conseguir, porque a pessoa é honesta. Ali é um ponto forte, então vê assim, vão perder tempo. Ali é o ponto forte, não adianta. Já tentamos de tudo. Ele não tira dinheiro de ninguém, não furta, não faz nada. Então, eles trabalham no ponto fraco, não no ponto forte. Um exemplo. Se o homem, o ponto fraco dele é a mulher, ali que eles vão trabalhar. A mulher, o ponto fraco dela é homem, é ali que eles vão trabalhar. Então, para a gente não cair, não ceder à tentação do diabo, é só se sujeitando, se submetendo a Deus, à sua vontade. Quando a gente se submete, então a gente resiste à tentação. Então ele foge. Assim como Cristo fez na tentação do deserto. O que é que Jesus fez? Com a palavra, está escrito. O diabo fala, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus Cristo colocou o diabo para correr com a palavra. Ele não resiste à palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Ela funciona mesmo. O diabo não resiste à palavra de Deus. Não resiste. Ele tem que cair fora. Então, vamos, meus irmãos e irmãs, se submeter à vontade de Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Amém? Não nos conformar com o mundo, mas fugir das paixões carnais. O caminho da vitória sobre as paixões carnais
Não é o enfrentamento, mas a fuga, a abstinência a essas paixões carnais. Mas vai além delas. Essas paixões carnais compreende também o orgulho, a inveja, a malícia, o ódio, maus pensamentos, que caracterizam a caída da natureza humana. Essas paixões guerreiam contra a nossa alma, a fim de contaminá-la e destruí-la. Eu quero ver outras paixões carnais que está descrito lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aqui eu vou usar a tradução da linguagem de hoje para ficar mais fácil o entendimento. Está aqui, paixões carnais. Gálatas 5,19 diz assim, ó, as coisas da natureza humana são bem conhecidas como imoralidade sexual, ou seja, prostituição. Né? No grego é porneia, ou seja, relacionamento íntimo de solteiro com solteira. Um homem e uma mulher solteiro, se praticar esse ato, é classificado como prostituição. Né? A impureza. Né? Impureza também tanto no sentido sexual, como também é todo aquele que contamina seu corpo, alma e espírito. Se a pessoa bebe da número 1 a 51, praticou impureza. Fuma, está praticando impureza. Então, esse é o segundo ponto das coisas da natureza humana. Ações indecentes, adoração de ídolo, idolatria, tudo isso aqui, ó, paixões carnais, feitiçaria, inimizade, brigas, ciumeira, os acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse, os que praticam essas coisas não receberão o reino de Deus. Então devemos fugir de todas essas paixões carnais. Amém? Fugir. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O cristão, ele não pode se conformar com as coisas deste mundo, deste século, desta presente era. Ele não pode se conformar. Ele não pode se amoldar às coisas terrenas. Em vez de viver pelos padrões de um mundo em desacordo com a vontade de Deus, os crentes são exortados, orientados a deixar que a renovação da sua mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme a sua vida, harmonizando com a vontade de Deus. Então, o cristão não pode se conformar, se amoldar a esse sistema deste mundo, dessa presente era. Porque este mundo está em desacordo com a vontade de Deus. Este mundo aqui, essa presente era, glorifica o pecado.
glorifica, aplaudem o homossexualismo, o lesbianismo, o aborto, né? O divórcio. Eles aplaudem tudo isso. E isso está em desacordo com a vontade do Senhor. Eles promovem a irreconciliação, não perdoar, ou seja, bateu, levou. O cristão não deve adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, mas ser transformado em sua natureza íntima. Como é que eu faço para ser transformado pelo Espírito Santo? Eu começar a buscá-lo. Ler a Bíblia, orar, obedecer. Então o Espírito Santo vai renovando o meu entendimento, a minha mente. Amém? Então essa é a mensagem que eu quero deixar nesta manhã do dia 30 de outubro de 2024, quarta-feira. Foi uma simples mensagem, bem simples mesmo, simples. Amém? Então, depois lê na sua casa, 1 Pedro 2,11. Amém? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, tá? Deixe o like, compartilhe, se inscreva nesse humilde canal e veja essa meditação de 1 Pedro 2,11 até o final. Amém? Que Deus abençoe a todos. A sua presença no meu canal é muito importante. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um bom dia, a graça e a paz.